Agora nós vamos falar sobre algo que é muito importante quando a gente fala aqui, o jiu-jitsu melhora a vida das pessoas, que é treino seguro, treinamento seguro. O que nós precisamos é de um método que minimize o risco cada vez mais. A grande sacada para minimizar e transferir segurança para o treinamento é uma luta equalizada. Isso é simples de entender e difícil de fazer, porque são algumas variáveis que vão mexer na equalização desse combate. Além dessas variáveis, o cruzamento delas é uma outra coisa que é complexa de ser feita. Então, a primeira coisa para treinamento seguro que o professor, o instrutor precisa entender: eu preciso manter o universo do treinamento o mais equalizado possível. Lembra que eu falei que no passado, e ainda hoje é muito diferente em vários locais? Por exemplo, no passado não existia o que existe aqui, que é o negócio de casar as duplas. A única regra que existia é o menos graduado nunca podia chamar o mais graduado. Então acontecia o aquecimento ali, acontecia o aquecimento, às vezes tinha a parte técnica, às vezes não tinha. Agora, vamos lá, vamos treinar. Aí eu era um faixa marrom, por exemplo, mas a gente tinha um faixa azul. Bora lá, Diáfano, vamos treinar. Cada um ia chamando os seus. Geralmente o professor chamava o dele primeiro, que é nível de hierarquia maior, daí cada um ia chamando os seus, e ali se montava o treino. Hoje a responsabilidade está sobre o meu ombro. A responsabilidade de equalizar o combate está sobre as minhas costas. Eu preciso equalizar o combate se eu quero que o treino seja seguro. E aí, eu botei algumas variáveis de luta que podem deixar a luta o mais equalizada possível. Peso, idade, graduação, sexo, objetivo, até a personalidade eu registrei ali. São muitas variáveis que fazem o combate estar equalizado. Agora é obrigação do professor ter inteligência para equalizar o combate da melhor forma possível, para que ocorra segurança ali. Se nós dissecarmos cada uma dessas variáveis, simplesmente por ela mesma, por exemplo, peso. Botar um cara de 60 com um cara de 100, tem inteligência nesse combate? Não tem, pô. Mesmo que o cara de 100 seja muito gente boa e muito inteligente, se ele cair de mau jeito em cima do cara de 60, é capaz de quebrar a coluna do cara, pô. Idade. Eu vou botar um cara de 60... Macuco tem 63? 64 anos, Macuco. Um exemplo para nós. Mas é arriscado, muitas vezes, eu colocar o Macuco com um cara de 20 anos. Porque o cara de 20 anos, por mais inteligente que ele seja, ele não tem 64 ainda. Ele só vai saber o que é ter 64 quando ele tiver. Então, muitas vezes, ele está se movimentando de uma forma que para ele é muito simples e que pode ocasionar algum problema. Graduação. Colocar 2 faixa branca. Bicho, isso aí é zona de guerra, pô. Tá no Afeganistão, pô. É campo minado, pô. Pisou, explodiu. Não dá para botar, é difícil, é ruim. Às vezes não tem como não ser feito isso porque eu não tenho um corpo de graduados. Aí uma outra conversa tem que ser feita, mas é ruim. Sexo, ideal é que mulheres treinam com mulheres, esse seria o ideal. Isso não é muitas vezes a realidade, porque nós não temos turmas exclusivas femininas e muitas vezes as mulheres não gostam de treinar entre elas. E eu sei por quê. Porque quando você bota as mulheres treinarem entre elas, o combate acaba ficando mais real. E aí o mesmo risco que acontece no masculino acontece no feminino. Por exemplo, os homens acabam se machucando um pouquinho mais. Porque o combate está muito real ali, está muito à vera, a força está equalizada. Então, acontece algo mais real. Quando eu boto um homem com uma mulher, tem pró e contra, certo? Tem o pró de que há um desafio maior para a mulher na questão da força. Então, se um dia ela for ser sobrepujada por um agressor na rua, ela já vai estar ambientalizada com aquilo ali. Mas há uma equalização de força na academia que é diferente. Porque isso é fisiologia. O homem é mais forte que a mulher, pronto. É uma questão de testosterona. Não é uma questão nem de feminismo, nem de machismo. É uma questão de testosterona. O homem é mais forte. Se a gente for treinar com as mulheres e botar toda a força, a gente vai machucar as mulheres, porque a gente também tem jiu-jitsu. Então a gente equaliza a força. O combate fica mais tranquilo para elas. Quando bota mulher com mulher, a força está equalizada. Aí vira um engalfinhar mesmo. Aí é a briga mesmo. Aí é a luta mesmo. E aí, realmente, podem acontecer um pouquinho de coisas mais arriscadas desse combate.
Então, o ideal seria que a gente tivesse mulheres com mulheres, homens com homens, mas nós não temos turmas exclusivas femininas e, geralmente, as mulheres gostam mais de treinar na turma mista mesmo. Objetivo, isso é outra coisa que é importante a gente entender. Não dá para botar o cara que quer ser campeão brasileiro com o cara que veio aqui, trabalhou o dia todo no escritório e está aqui porque ele quer desestressar a vida dele. Ele está cansado de fazer número, de fazer cálculo. Ele não tem que treinar com o cara que quer ser campeão brasileiro, pô. Esse é um treino ruim para quem quer ser campeão brasileiro e esse é um treino ruim para o cara que está aqui só para desestressar. Não está sendo adequado nem para um nem para outro, pô. O que eu falo sempre para a galera aqui que compete? Tem alguns que estão aqui que competem. Eu caso essas lutas, certo? Mas a responsabilidade do treino é do competidor. Eu não quero ver o competidor colocando o mesmo nível de treinamento, de luta, de intensidade que ele bota com o outro amiguinho dele, que também vai para o campeonato com ele, em cima do cara que está vindo aqui para perder o peso dele. Não tem sentido, pô. É burrice fazer isso. A palavra é essa. Burrice, levado ao cubo, pô. O cara não tem um nível de luta tão alto para me oferecer, porque não é o objetivo dele. E ele está totalmente correto nisso, não é o objetivo dele. Ele não vai para campeonato e tal, então ele já não tem um nível de luta para me oferecer, um obstáculo. Eu tenho um nível de luta mais alto, porque eu estou sempre comprometido. Aí eu vou e atropelo o cara, pô. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Eu tenho que me pegar na porrada com quem tem o mesmo objetivo que eu, pô. Que quer ir para o campeonato, que vai me oferecer aquele obstáculo. Então, o ideal é que nem treine junto, objetivos diferentes. Mas, se a gente tiver que treinar, como acontece, a responsabilidade é sempre do competidor. É ele que tem que dosar o treino, é ele que tem que entender que o cara que está com ele tem um objetivo diferente do dele, e ele não pode ser egoísta nesse sentido. E aí tem uma coisa que eu falo para os competidores. Aí, esse treino em objetivos distintos podem ser altamente positivos para ele. Porque observe o seguinte, tá treinando, eu quero ser campeão mundial, tá treinando outro cara comigo que quer ser campeão mundial. Esse cara não vai ceder 1 milímetro para mim. É pau pegando, estourando toda hora ali, e é toma lá e dá cá. Nesse nível de treino, dificilmente eu posso me testar em ambientes que eu não gosto de jogar. Agora, quando eu estou treinando com um cara que não é tão competitivo quanto eu, que tem um bom nível técnico de jiu-jitsu, mas que não tem um nível de luta tão elevado, porque não é agressivo, não é competitivo, não quer, ele quer suar, pô. Talvez com esse cara eu possa fazer um treino incrível para mim. Eu possa me colocar em posições, situações que eu não deixo o competidor chegar em mim, porque eu sei que vai ser ruim. Mas que com o outro cara ali eu posso, inclusive, melhorar o meu jogo naquele aspecto, aprender a sair de algumas coisas. Como é que eu vou sair dos 100 quilos se eu nunca tomei uns 100 quilos na academia? Aí chega na competição, tá lutando com um cara de nível igual a você ou mais alto, o cara, bum, chega do lado, teta racha. Tu nunca saiu uma vez dali, pô? Tu nunca fez isso na academia? Vai sair como no campeonato? Não vai sair, pô. Então, se o competidor for inteligente, todo treino é bom pra ele. Personalidade. Tem pessoas que não são competidoras de campeonato, mas são competidoras na vida. Esses caras são, na minha visão, esses caras são os maiores problemas de equalização dentro da academia. Porque esses caras, eles não querem ir pra campeonato, eles não querem se testar, eles não querem lutar, mas eles acham que eles são os caras mais duros do planeta Terra, e eles são realmente competitivos. Aí ele vem na academia e quer usar um nível de treino que não é um nível de treino de competição, mas é o que ele quer fazer. E aí eu sempre falo para eles, bicho, se tu quer treinar nesse nível, tu precisa passar aí pros campeonatos, pô. Ah, não, mas eu não gosto. Não. Pô, então tu precisa treinar direito, pô. Se tu não gosta, não é o que tu quer fazer, por que tu tá fazendo nesse nível? Desse jeito. Então precisa melhorar a tua prática, pô. Daí como que eu sano esse problema desses caras? Bota eles só com quem compete e deixa os caras se matar. Entendeu? Ó, por isso que eu falo que uma coisa, bicho, e aí que eu digo, que o set jiu-jitsu é diferente. Ninguém se preocupa com isso aqui, cara. Ninguém tá preocupado com isso aqui. A minha cabeça, que é maluco, fica pensando nesse troço todo e rapidamente, quando eu mando os caras ficar de joelho, eu já faço cruzamento na cabeça rápido. E uma coisa é olhar isso aqui, aí quando começa a cruzar ela, daí dá problema. Porque tu imagina um cara que nunca foi competidor, o objetivo dele não é competição, mas ele acha que é o Rambo. E daí tem o outro cara lá que o objetivo dele é ser empresário. Pô, e agora? Esse aqui não compete. Eu vou botar ele com o empresário? Não, mas ele acha que é o Rambo, pô. Se eu botar com o empresário, ele vai matar o cara. Eu tenho que pegar o Rambo, que não compete, e botar com o competidor. Ô, Adriana, bora lá com o Rambo! Bora! Então, o cruzamento dessas informações se torna muito complexo. Por isso que só quem consegue fazer isso
é o cara que está à frente realmente da academia. E aí eu chamo atenção para uma outra coisa que acontece nas academias. Às vezes, nós temos um método. O 7 Jiu-Jitsu é o método, ok? Então, teoricamente, em tese, salvo as particularidades, porque mesmo tendo um método, cada um de nós vai dar aula de uma forma, mas salvo as particularidades, todo mundo deveria se sentir confortável treinando com o Alexandre Marciano, ou treinando com o Mutante lá em Blumenau, ou treinando com o De Ávila, caso eu não possa vir aqui. Por que às vezes dá esse desconforto? Porque as pessoas, quando vem uma outra pessoa na frente, ela não se sente protegida. Essa proteção tornou-se responsabilidade do professor, como a gente falou ali, certo? O professor conhece o grupo e casa sempre tentando deixar... Aí chega um instrutor ali na frente e pega, sei lá, pega um faixa preta que nunca foi num campeonato na vida, ele tem um alto nível técnico, ele é um faixa preta, tem um bom nível técnico, mas ele não tem um nível de luta alto. Ele quer dar a suada dele. Ele não tá nem aí. Às vezes ele deixa o cara bater, aí pega esse faixa preta e bota com um faixa roxa, que quer ser campeão brasileiro, quer ser... Aí o faixa roxa olha para a faixa do cara e fala, vou matar esse cara. Blá, 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 blá. Essa equalização cruzada é que é o grande problema. Por isso que o treino seguro depende do cruzamento dessas informações e de um conhecimento muito claro do grupo. Quanto mais conhecimento eu tenho do meu grupo, mais segurança eu consigo transferir para o treinamento. E isso precisa ser tratado toda a vida. Isso precisa ser tratado, essa cultura ela precisa ser inserida o tempo todo, porque a gente tem alunos entrando o tempo todo na academia e a gente tem até mudanças de objetivo que acontecem no trajeto da academia. Tem um cara que entrou ontem que não queria competir, amanhã pode querer. Ou vice-versa. Ele entrou querendo competir, ele foi para alguns campeonatos, ganhou muita coisa, mas daqui a pouco ele teve uma lesão muito grave e ele não consegue mais competir, mas ele quer continuar treinando. Mudou o objetivo do cara. Então, um treino seguro depende de uma luta equalizada. Luta equalizada depende desses pontos que eu elenquei e do cruzamento deles. Por exemplo, um cara mais pesado, que eu citei ali no começo. Fernando, desculpe a pergunta, está pesando quanto? 125 quilos, ok? Se eu botar o Fernando com o Henrique, o faixa marrom nosso aqui que é bem levinho, o Henrique, o fotógrafo, o Henrique deve pesar uns 65 quilos. Eu expus o Henrique a um risco muito elevado. Por quê? O Henrique tem um bom jiu-jitsu, o Henrique provavelmente vai fazer uma boa luta com o Fernando, porque ele tem um bom nível técnico e tal, só que o Fernando tem uma valência que está deixando ele em vantagem no combate sobre o Henrique, que é a força física e o peso. Então, se em determinado momento, não é maldade do Fernando, mas se em determinado momento, para se desvencilhar de alguma coisa, o Fernando precisar fazer um movimento mais rápido, ou mais brusco, ou precisar usar força para parar o cara que é mais rápido em algum momento, pode haver ali uma lesão. Então, não dá para fazer esse cruzamento? Talvez dê. Desde que o objetivo do Fernando seja, eu estou com um cara de 65 quilos aqui, eu vou treinar coisas que eu não treino com os caras grandes. Então eu vou me colocar por baixo, o cara tem 60 quilos, vou deixar o cara passar minha guarda, porque se eu fizer assim, eu jogo ele pela janela da academia, pô. Então deixa o cara passar, entendeu? Observem a dificuldade na equalização desse gráfico, Por isso que a cultura dentro do 7 Jiu-Jitsu é sempre um ajudar o outro. Porque eu posso fazer isso da melhor forma possível, isso é difícil de fazer, não é impossível, isso precisa de um conhecimento do professor do time dele, o instrutor precisa entender o time dele, e aí acontece uma outra coisa, tá? Na 7 Jiu-Jitsu, um quer ajudar o outro o tempo todo. Nós respeitamos o objetivo, cada um respeita o objetivo, nós queremos ajudar um ao outro. Se nós frisar, vamos fixar só nisso, nós queremos ajudar um ao outro, ponto. A gente sana a maioria dos problemas. Porque daí se eu quero ser campeão brasileiro e o professor me casa com o cara que está aqui só dando a suada dele, eu quero ajudar esse cara. Eu não quero finalizar ele. Finalizar ele não tá ajudando ele e não está me ajudando, porque não é difícil finalizar ele. Eu quero ajudar esse cara. Deixa ele passar, vou lá, agora vou tentar sair, vou botar uma guarda fechada. Nunca jogo de guarda fechada. Ajudar um ao outro. 7 Jiu-Jitsu. Luta equalizada. É a única forma que nós temos de transferir segurança para o treinamento. Porque todos os professores querem, já que o 7 Jiu-Jitsu melhora a qualidade de vida das pessoas,
Nós não queremos que o Set Jiu-Jitsu cause lesões ou machuque as pessoas. Ah, pode acontecer? Pode acontecer, mas aí pode acontecer em qualquer área do movimento humano, como a gente falou no começo, tá? Então, a grande sacada é essa. Luta equalizada e frisar. Frisar sempre o cara que está entrando. Frisar sempre para todo o grupo. O objetivo principal qual é? Um, ajudar o outro. Enquanto um estiver ajudando o outro, os objetivos serão respeitados. E aí, o cara que não compete consegue ajudar o cara que compete e vice-versa. O cara que quer perder peso consegue treinar com o cara mais leve, um ajudando o outro, e a coisa se torna realmente mais segura. Beleza?